O tema, como vocês sabem, é o poder da obediência. Jesus, como vocês sabemos, como nós sabemos, estava junto do lago de Genezaré com a multidão que desejava ouvir a palavra de Deus. Então Pedro e seus companheiros lavavam as redes, depois de terem labutado a noite inteira sem pescar nada. Assim, muitas vezes, é na nossa vida. Trabalha, a gente pensa que não, a gente não consegue, às vezes, ver o fruto do nosso trabalho. Então, lavavam as redes. Pedro e seus companheiros lavavam as redes. Isso pode nos levar a mostrar que nós temos que trabalhar também. E trabalhar bem, lavavam, quer dizer, cuidar das coisas. Então, podemos tirar muitas coisas desse evangelho. Jesus entrou na barca e pediu-lhe para Pedro que afastasse um pouco da margem e sentado ensinava, afastava um pouco da margem para que falasse à multidão. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão Pedro, ele disse, mar adentro, Pedro, lançai as vossas redes para pescar. Em latim quer dizer duc in autem, lance as redes, vá em frente. E assim muitas vezes, muitos momentos da nossa vida, Cristo nos fala, vai em frente, fulano, joga a rede, vai que você consegue. E muitas vezes a gente não entende isso, ou não ouve. E a gente, às vezes, acaba não tendo os frutos da nossa vida, porque a gente não lança as redes, não joga isso, não dá exemplo, não faz isso aos outros. A gente vive a nossa vida, esquece de jogar as redes aos amigos. Essa palestra aqui é um duc in autem, é um lançar as redes às pessoas, que as pessoas venham conheçam um pouco mais a Deus, a vida sobrenatural, a vida espiritual. Então, tudo convidava a uma desculpa. Tudo convidava a Pedro e os seus companheiros a uma desculpa. O cansaço, que era maior, agora acabei de vir de uma pescaria, o cansaço é maior quando você não pega nada. A inteira pescando e não pegando nada é mais cansativo do que quando você pega. Então, o cansaço que era maior do que era muito grande porque não pescaram nada. As redes já estavam lavadas e preparadas para o dia seguinte, para a noite seguinte. E a inoportunidade da hora para a pesca também é inoportuna aquela hora, quando Cristo falou, lance as redes. Pedro sabia que aquele momento, sabia que não adiantava jogar rede. Humanamente falando, não adiantava jogar, porque ele sabia como funcionava a pesca. Mas o olhar de Jesus, o tom imperativo que Jesus disse, e ao mesmo tempo amável, ele falava com energia, mas amável, assim podemos ser nós também. Falar com energia, às vezes, para os filhos, falar energia com os colegas, mas amavelmente, com que deu aquela ordem. E a enorme atração de Cristo exerce sobre as nossas almas, as almas de pessoas nobres, que é assim que devemos ser nós também. Será que somos pessoas nobres? Podemos fazer essa pergunta. Os apóstolos eram nobres, eram simples, humildes, trabalhadores e nobres. Levaram Pedro a fazer-se ao largo novamente. O motivo porque Pedro fez de novo, jogou a rede, foi o motivo porque Jesus pediu, mestre, estivemos trabalhando a noite inteira e nada pescamos, mas sob sua palavra lançarei as redes. Sob a tua palavra, essa foi a grande razão de Pedro, de Pedro e seus amigos. E assim deveríamos ser a nossa vida. Quantas vezes Cristo nos fala, Deus nos fala, e a gente não escuta. A gente tem os ouvidos
tampados, fechados. Então, quer dizer, temos que obedecer a Deus, saber ouvir a palavra de Cristo, a palavra de Deus, e lançar as redes, e levar para frente as coisas. Então, a grande razão de Pedro foi a palavra de Cristo. E assim também deve ser a razão nossa, a palavra de Cristo dentro do nosso coração, dentro da nossa vida, da nossa família, dentro do nosso trabalho. Será que eu coloco Deus dentro do meu trabalho? Será que eu ouço? Será que eu obedeço a Deus na vida em geral? Em muitas ocasiões, quando aparece a fadiga, essa fadiga que todos nós temos, no cansaço do dia a dia, que resulta de não vermos os frutos na vida interior. Muitas vezes rezamos, vamos à missa, fazemos retiros, escutamos a palestra, mas a gente não vê o fruto. E aí Cristo fala, Duke em Alton, vá em frente. Quando nos parece que tudo é um fracasso na nossa vida, que não servimos para nada, que eu sou que eu sou um pecador, eu peco demais, eu faço muitas coisas erradas. Então, e nos assaltam raciocínios humanos. Quantas vezes nos vemos raciocínios, isso não adianta. E na missa também, eu rezo aqui em casa, eu não preciso, acho que, muito disso, eu sozinho dou um jeito, eu sou melhor do que... Muitas vezes queremos ser melhor do que Deus. Então, quando acontece isso, que achamos que esses raciocínios humanos que nos pretendem convencer e abandonar a tarefa, abandonar as coisas, abandonar a religião, quanto de nós aí não fomos coroinhas? Eu fui coroinha, né? Mas acho que muitos de vocês também podem ter sido. Depois nunca mais aparecemos na igreja. E a gente acha que ainda... Outro dia alguém me falava, Sérgio, eu achava que eu era uma boa cristã, uma pessoa que eu estou fazendo tutoria, preceptoria lá no colégio, e falava assim, eu achei que era uma boa católica, mas agora eu vejo que eu não sou. E assim que nós temos que ser, quer dizer, temos que saber que nós não somos, nós precisamos melhorar muito para ser um bom cristão. Para ser um razoável cristão, temos que melhorar muito. Então, devemos ouvir a voz de Deus, que nos diz, Sérgio, ou cada um de nós, Duke em Alton, mar adentro, recomeça, torna a tentar de novo, no meu nome, no nome de Cristo. Então, no meu nome, em nome de Deus, nós podemos fazer muitas coisas. Um ponto de caminho de São José Maria Escrivá, que diz, de que tu e eu vivamos como Deus quer, dependem muitas coisas grandes. Então, como eu preciso melhorar mais, como eu preciso ser mais humilde, como eu preciso ganhar mais virtudes. Agora, através de que forma podemos fazer isso? Obedecendo a Deus. Agora, como é que eu posso, na prática, o que é obedecer a Deus? Obedecer a Deus, por exemplo. Primeiro, eu tenho que saber, pelo menos, o que são os 5 mandamentos da igreja. Se eu não conheço quais são os mandamentos da igreja, como é que eu posso obedecer a Deus se é através da igreja que Deus me fala? Por exemplo, assistir à missa aos domingos e festas de guarda. Aí você já pega aí, bom, mas quais são os dias de festa de guarda? Muitos católicos não sabem. O Natal, Ano Novo, Corpus Christi e 8 de dezembro, que é a Dia da Imaculada Conceição. A gente não vai na missa porque a gente não sabe. Então, já não vai no domingo, muito menos, quer dizer, muitos de cristãos não vão nem aos domingos, muito menos no dia de festa, que são esses 4 dias. Nós temos 4 dias além do domingo para ir na missa. Mas a gente não ouve, a gente não obedece, a gente não sabe quais são as leis da igreja, os mandamentos da igreja, que são 5. Confessar pelo menos uma vez ao ano. É pouco demais para confessar. Nós pecamos nós fazemos coisas erradas todos os dias. Temos maus pensamentos, temos inveja, temos orgulho, vaidade, todos os dias.
Mas a gente confessa, a igreja pede para confessar uma vez por ano, e muitas vezes a gente não faz nem isso. Comungar pelo menos na Páscoa da ressurreição. Pelo menos comungar. Mas se eu não confessei, como é que eu vou comungar? Comungar em pecado? Então, não combina comungar pelo menos uma vez na Páscoa. Bom, mas se eu não confessei, eu não posso comungar. Eu não deveria comungar. Eu não devo comungar. Não só não posso, como não devo. Primeiro, eu tenho que reconciliar com Deus através da confissão. Depois, jejuar e abster-se de carne quando manda a Santa Igreja, da Semana Santa. A gente não sabe, às vezes não sabe nem isso. Ou a gente deixa de comer carne porque fala, é pecado, mas não sabe nem por que é. É uma mortificação que a gente faz. Pagar os dízimos, pagar o dízimo para a igreja. Mas qual a paróquia que eu vou? Então, começa obedecendo. Como é que eu posso obedecer a Deus? Através de obedecendo à igreja, conhecendo os mandamentos da igreja, sem falar dos mandamentos, dos 10 mandamentos da lei de Deus, que são outros, amar a Deus, honrar pai e mãe, não roubar, não matar, não cobiçar a mulher do próximo, a castidade, tudo isso. Será que eu faço tudo isso? Então, como é que eu posso obedecer se eu não sei o que é, quais são os procedimentos da igreja, quais são as regras da igreja? Então, por isso que essa palestra é um cutucão em nós, para que a gente comece a querer obedecer, querer entender um pouco mais o espírito cristão. Senão a gente não cresce. O segredo de todos os progressos, de todas as vitórias, é, na verdade, o saber recomeçar e tirar ensinamentos de um fracasso ou tentar de novo. Através dos erros que a gente melhora, que a gente acerta. Através dos fracassos que a gente cresce. Então, é reconhecendo que eu sou um pecador, que eu tenho defeitos. Aí eu vou me conhecendo a mim mesmo, e aí eu vou melhorando, eu vou me confessando. Como é que eu vou confessar se eu não me conheço? Então, aí que vem a obediência, obedecer a um sacerdote, quer dizer, eu estou obedecendo a Deus. Mas já ouvi falar, muitos amigos falarem, mas eu não acredito na igreja porque eu não gosto de ir na igreja porque o padre não pode casar. Eles não sabem nada da doutrina da igreja e começam a achar um pelinho de ovo para ter desculpa para não ir na missa, ou para não ter compromisso com a igreja. Então, a gente é craque em ficar dando desculpas. Em tudo. Eu não posso ir no retiro porque não tenho tempo, porque minha mulher não deixa, porque não sei o que lá. Eu não posso no recolhimento, eu não posso falar com o padre porque eu tenho que fazer feira. Então, como é que a gente vai obedecer se a gente não leva a sério uma coisa? Numa empresa, a gente tem o chefe, tem o diretor, tem o presidente. A gente tem que obedecer às regras de uma empresa. E a maior empresa que nós temos nas nossas mãos é a igreja, é Deus, é Cristo. Essa é a empresa que nós deveríamos trabalhar para que ganhemos o grande troféu, o grande bônus no final da nossa vida, que é a vida eterna. Através desses aparentes fracassos que nós temos, nós estamos tendo fracassos durante o dia, durante os dias, os meses. Talvez o Senhor queira nos dizer que devemos trabalhar por motivos sobrenaturais, não por motivos humanos. Não é para... Ninguém está aqui para agradar o Sérgio, eu acho. Com certeza não. Senão não estaria. Então, não é motivos humanos, são motivos sobrenaturais, por obediência, por Ele, por Jesus. Só por Deus nós estamos aqui. Senão não estaríamos aqui perdendo meia hora, 40 minutos de um banana ficar falando na frente de todo mundo. Então, o poder, que poder o da obediência? Quando a gente vai obedecendo, vai escutando um amigo que sabe mais do que nós, um sacerdote que sabe muito mais, um sacerdote da obra,
estão lá para nos atender. E a gente passa um ano inteiro, ou anos e anos, e fala, eu não tenho tempo. Aí é difícil obedecer. Então, o lago de Genezaré negava os seus peixes. Não tinha peixe, as redes de Pedro. Toda noite em vão, não pegou nada. Agora, obediente, Pedro tornou a lançar a rede e a água e pescaram uma grande quantidade de peixe. Assim é na nossa vida quando a gente obedece a Deus, obedece a Cristo, obedece os mandamentos. A gente tenta melhorar, tenta ganhar virtudes, tenta ser melhor marido, tenta ser melhor filho de Deus, procura, a gente vai obedecendo. E aí vem os frutos vão aparecendo na família. A minha filha, esse fim de semana, depois de anos, fez um retiro. Isso é fruto de reza, de rezar, de pedir a Deus que nos encaminhe os nossos filhos, encaminhe os nossos amigos. Muitos de vocês aqui é fruto de tanta oração, de rezar, de ir na missa e jogar em cima do altar. Eu sempre falo o seguinte, joguei você em cima do altar. Oferecer o altar, jogar em cima do altar, quer dizer, oferecer na hora do ofertório os amigos a Deus, a família a Deus. Aí quer dizer, obedecer a Deus através desses sacramentos. E qual é o maior de todos os sacramentos da igreja? Os sacramentos que são diferentes dos mandamentos, os sacramentos, a missa. Mas a gente não vai, como é que a gente vai ganhar graças? E as graças vêm, vai aparecendo na família, uma família mais generosa, uma família mais alegre, uma família mais fiel, uma mais fidelidade à esposa. A gente vai sendo mais fiel à esposa, a esposa vai sendo mais fiel ao marido, os filhos vão sendo mais amigos. Por quê? Porque a gente vai deixando a graça de Deus e nos conduzindo. Agora, obediente tornou a lançar a rede. E aí, Pedro, né, pegou vários peixes. Acredita, o milagre repete-se todos os dias. Assim, esse milagre que aconteceu lá no 2000 e poucos anos, lá no Lago de Genezaré, acontece todos os dias na nossa vida se a gente obedece a Deus. Se a gente vai obedecendo, isso vai acontecendo na nossa vida e a gente não vai percebendo. Os peixes vão aparecendo e aí nós vamos ver de pescar peixe, nós vamos pescando homens. Devemos ser pescadores de homens. Pescadores de levar homens, levar almas a Deus. Então, o milagre acontece todos os dias na igreja. Pessoas que se aproximam, agora com a pandemia, quantas pessoas não se aproximaram de Deus? Caíram na rede de Deus. Se alguma vez nos encontramos cansados, e muitas vezes nos encontramos cansados fisicamente, psicologicamente, estressados, e sem forças para recomeçar, olhemos para o Senhor que nos acompanha nessa barca, a nossa barca aqui em casa, fazer de conta que o nosso lar é uma barca, é a barca que Deus precisa estar dentro dela. Não pode ser a nossa barca. Se for sozinha, se nós estivermos sozinhos na barca, ela vai afundar, ela vai afundando, vai entrando água e Cristo vai tirando essa água. Se não tirar água, afunda. Assim é na família. Ah, mas eu já fiz muita coisa errada, não tenho mais jeito. Tem jeito, sim, tem jeito. São Paulo teve jeito, Santo Agostinho teve jeito. E sabemos a vida deles dois como era. Muito pior do que a nossa hoje. Então, todos nós temos jeitos. Jesus convida-nos, então, a pôr em prática a docilidade interior. Eu tenho que ser dócil interiormente. Mas como que eu vou ser dócil se eu não tenho graças de Deus? Se eu não participo dessas fontes da graça divina? Docilidade interior com empenho, esses conselhos que recebemos na confissão, numa conversa com o sacerdote.
mas eu não gosto do padre, porque eu acho que o padre, tudo padre não sei o quê, a gente começa a pôr defeito nos padres para não falar com o sacerdote. Então, a gente começa a pôr defeito nas coisas da igreja, pega uma coisinha pequena, e aí fala, eu não vou na missa porque aquele padre lá, em 1975, eu vi um padre que fez uma coisa errada. Mas tem tantos padres bons, não é? Aí falam do Papa, aí falam dos bispos, falam que a igreja é retrógrada. Mas, e a gente é mais retrógrado ainda, quando a gente não deixa Deus entrar na direção espiritual. Quer dizer, se a gente não tem uma direção espiritual, a direção espiritual é uma conversa com o sacerdote pelo menos uma vez, uma vez pelo menos, ou uma vez cada 2 meses, pelo menos. Mas se a gente não vai ter essa direção espiritual, assim como temos a direção, como temos um professor na escola, falar inglês, ou para procurar aprender alguma coisa, a gente não aprende nada. Então a gente fica manco espiritualmente. Santa Teresa dizia, Jesus falava para Santa Teresa, filha, a obediência dá forças. Então, quando a gente obedece, a gente tem força para levantar cedo. Se a gente não obedece, a gente não tem nem força para levantar, a gente tem preguiça. Preguiça espiritual, preguiça física. A gente fica mal. Lógico que muita coisa, às vezes, a depressão é um pouco química, mas temos que cuidar da saúde também, obedecer também o médico, obedecer a esposa, obedecer o amigo. Também faz parte da saúde física, para que a gente tenha a possibilidade de ter essa palestra, por exemplo. Se eu tivesse depressivo aqui, possivelmente eu não estaria aqui. Então, a gente tem que cuidar, tem que fazer exercício, fazer ginástica, jogar tênis. Isso também faz parte de obedecer também a Deus, para que a gente tenha condições de crescer e fazer com que os outros também se aproximem mais de Deus. Depois, fizeram sinais os companheiros da outra barca que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram 2 barcas de peixes. Assim está no Evangelho. Então, quando se obedece a Deus, a gente enche as barcas, a nossa barca, lares luminosos e alegres, dizia o fundador do Opus Dei. Então, uma pessoa que tem Deus, que obedece, que vai deixando Deus entrar na sua vida, transforma um lar luminoso e alegre. O lar vai ficando mais alegre. E dentro da empresa também vai ficando mais alegre, porque as pessoas gostam. Como é gostoso ouvir falar, pô, mas fulano de tal é bom, ele fala com todo mundo, ele dá bom dia para todo mundo. Essa pessoa é uma pessoa que leva a Deus aos outros. Essa passagem do Evangelho está cheia de ensinamentos. Cheio de ensinamentos. Durante a noite, na ausência de Cristo, o trabalho havia sido estéril. O mesmo acontece na nossa vida, na vida de nós cristãos. Quando queremos empreender tarefas apostólicas sem contar com Jesus, sem contar com Deus. É em plena escuridão, quando nós estamos sem Ele. Podemos dizer o seguinte, estamos às escuras. E para que serve Deus? Para clarear, para colocar luz dentro da nossa vida, da nossa casa, do nosso lar, da nossa empresa, do nosso lugar de trabalho. Deixando-se levar unicamente pela sua experiência ou pelos esforços demasiados humanos. Quando a gente só pensa que nós somos os esforços, o esforço é simplesmente meu, a gente cai a barca afunda. Isso já é experiência de todos, vocês podem dizer também, que quando a gente quer levar tudo a ferro e fogo, humanamente falando, não vai para frente. Um ponto de Forja, do livro Forja, diz o seguinte, empenhas-te em andar sozinho, fazendo a tua própria vontade, guiado exclusivamente pelo teu próprio juízo. E bem vês, o fruto chama-se infecundidade.
Quando a gente procura fazer do nosso jeito, porque eu sei fazer, deixa comigo que eu rezo, eu tenho meu Deus. E, às vezes o Deus sou eu mesmo, eu quero ser maior que Deus. Aí qual que é o resultado de tudo isso? Infecundidade, não tem não fecunda nada. Filho, se não abates, aí continua esse ponto de Forja, desse livro Forja. Filho, né? Se não abates o teu juízo, que nós temos que abater o nosso juízo muitas vezes durante o dia, se é soberbo, se te dedicas ao teu se te dedicas ao teu apostolado, trabalharás durante toda a noite, toda a tua vida será uma noite. A nossa vida poderá ser uma noite, não um dia, porque está escuro. E no fim, amanhecerá, aqui termina o ponto, e no fim, amanhecerás com as redes vazias. Assim poderá ser o final da nossa vida, se a gente não buscar a Deus, não começar a buscar a Deus para trazer dentro do nosso coração. Vai chegar no último dia, as redes vão estar vazias, porque não fizemos nada. Então, como faz falta a gente obedecer esta obediência e confiança nas palavras de Jesus, acabaram por preparar Pedro para receber a sua chamada definitiva. E também podemos nós fazemos uma comparação com Pedro. Será que não está faltando essa obediência, essa confiança nas palavras de Deus, de Jesus, do Evangelho, para que nós também comecemos essa chamada definitiva a partir de hoje, ou já a partir de um tempo atrás? Não deixar para amanhã, porque amanhã a gente não sabe se caiu o avião aí do cara da COSAN, da família toda, morreu. Acabou, né? E amanhã poderemos ser nós? Pode. Mas não vamos esperar aqui, não vamos fazendo aqui, falando que nós vamos morrer, não é isso, mas que bonito é alguém que se dedica a vida a Deus. Quem quiser seguir os passos de Jesus, não pode pôr limites à obediência. Até aqui eu vou, mais que isso já não, acho que não preciso. A obediência leva-nos a identificar em tudo a nossa vontade com a vontade de Deus. Isso quer dizer obediência. O que Deus quer de mim? Então, se eu identificar a vontade de Deus com a minha vontade, é isso que nós devemos fazer todos os dias. Buscar a vontade de Deus, fazer aquilo que Deus quer. Aí sim, eu vou dar frutos. Assim, a minha rede no final da minha vida vai estar cheia de peixes. Isso quer dizer, vai estar cheia de amigos. E o que vai ficar no final da nossa vida são os amigos, são a nossa amizade. Não é o dinheiro. Agora, com dinheiro podemos ajudar muita gente, mas o que vai ficar é isso aqui, ó. É a nossa amizade. Nós também não podemos imaginar as consequências da nossa fidelidade em seguir as pegadas de Cristo. Como eu já dizia, de que tu e eu vivamos como Deus quer, depende de muitas coisas grandes. Aqui está. Nós também não podemos imaginar as consequências da nossa fidelidade para a esposa, para os amigos, para os filhos, para Deus. Primeiro para Deus, né? Primeiro Deus. Primeiro, se eu sou fiel a Deus, eu vou ser fiel a todo mundo. Fiel ao sócio, fiel ao funcionário, fiel à família, à mãe, ao pai, aos filhos, aos amigos, todo mundo quer estar junto de você. Se corresponderes à chamada que o Senhor te fez, a tua vida deixará na história da humanidade um sulco profundo e largo, luminoso e fecundo, eterno e divino. Assim assim que deveria ser a nossa vida. Corresponder à chamada de Deus, de Cristo, e a minha vida e a sua
vai deixar na história da humanidade um sulco profundo, largo, luminoso, fecundo, eterno e divino. Que bonito seria se fôssemos assim. Quer dizer, nós não vamos ser isso já, mas podemos lutar por ser isso aqui, lutar. E o que importa para Deus, acho que eu já falei muitas vezes, o que importa é lutar, não importa ser bom. Eu não vou ser o perfeito, eu não vou ser maravilhoso hoje, eu não vou ser amanhã, vai ser, depois saindo daqui da palestra, vai ser tudo perfeito, não. Mas eu luto por ser um melhor filho de Deus. Luto, isso que basta. Isso que basta para Deus. Para terminar, eu vou terminar com 2 pontos de livro Caminho. Acho que muitos de vocês devem conhecer esse livro Caminho. Por essa demora, por essa passividade, por essa tua resistência em obedecer, como se ressente o apostolado e como se alegra o inimigo. A gente demorar, deixa para depois, essa passividade que nós temos, a resistência a obedecer, não vou obedecer ao sacerdote, não preciso obedecer. Como se alegra o demônio? Ele se alegra, bate palma, é isso aí, meu, é assim mesmo que você tem que agir. Então, quer dizer, que nós não sejamos assim, que sejamos pessoas que duquem alto. Depois, o último ponto, 620, o último ponto não, o ponto 620 de Caminho, que diz, se a obediência não te dá paz, é que é soberbo. Então, se a obediência, levar essa vida de um bom cristão, não te dá paz, é porque você é soberbo. Não tem outra explicação. Então, acho que esse tema eu estava lendo outro dia e achei muito interessante trazer para essa palestra, porque eu acho que diz muita coisa da nossa vida. Se a gente conseguir alguma coisa, se a gente pegar dessa palestra aqui e obedecer e ouvir primeiro, né? Para obedecer eu tenho que ouvir e deixar entrar dentro do coração e depois obedecer e fazer isso com que isso transforme, vá deixando eu sendo conduzido por Cristo. Quantas coisas boas nós podemos fazer, não é mesmo? Então acho que é isso. Beleza?